Então, a gente tem muitos recados interessantes no Evangelho, mas esse que a gente viu aí, da morte prematura, a gente precisa tomar cuidado na divulgação disso, porque as pessoas não conseguem aceitar essa ideia, né? Eu vejo que o Chico fez trabalhos por muitos anos, da década de 70 para frente, mais ou menos, 80, trazendo mensagens de entes queridos, de pessoas que tinham desencarnado, e a maioria mães desesperadas, né? Com filhos muito jovens que haviam desencarnado de todos os jeitos, acidentes, problemas de saúde, e o cuidado que a espiritualidade tinha, que o jovem vinha com muito jeito, falava para a mãe, comentava, né? A necessidade que ele tinha de desencarnar e tudo. A gente vai devagarzinho aprendendo isso, no sentido de também, quando estiver diante de um fato desse, a gente precisa tomar cuidado para não dar a impressão, né, de que aquilo foi uma coisa boa, que aquilo devia ter acontecido, que foi melhor para ele, essas coisas, né? Porque a gente não tem esse alcance ainda. Então, para uma mãe, um filho pode ter até 50, 60, 80 anos, ele vai ser sempre o filho, né? Vai querer ter sempre ele perto, do lado, né? E aí o Sansão vem, ele é disruptivo, ele vem mostrar pra gente que às vezes uma encarnação realmente, não é? Não acho que não é por outro motivo que muitos desses jovens que estão envolvidos aí em coisas que não devem, né? Acabam de uma forma ou de outra indo embora mais cedo, que é justamente para eles não comprometerem ainda mais o futuro, né? Então, às vezes a gente vê aí alguns embates, algumas coisas. O Chico classificava a juventude como uma espécie de doença. É impressionante. E aí você avalia direitinho e você chega à conclusão de que é na juventude que a gente muitas vezes faz as nossas maiores bobagens. A gente estrambelha a nossa vida, cria problemas, não é? Não aproveita oportunidades, não se prepara para a vida, e aí a gente perde muitas vezes grandes oportunidades já na madureza da vida. Quem não se arrepende, não olha para trás e fala, puxa vida, tinha lá, morava com meu pai, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter me preparado melhor, não é? A gente olha para trás e vê, mas é na juventude, né? O jovem é impulsivo, está sempre cheio da razão, às vezes ele quer se unir a uma moça, a um rapaz, e ele não mede consequência, e depois mais para frente vem os problemas, as dificuldades, e aí é por essa razão que o Chico dizia. E também é na juventude que a gente tem o maior número, não é, de pessoas, primeiro, que estão envolvidas em vícios, segundo, que estão vivendo crimes, vivendo situações assim difíceis, né, envolvidos com coisas ruins no planeta, essas coisas, né? É claro que em contrapartida nós temos os jovens prudentes, os jovens maduros, vamos dizer assim, que estão estudando, estão trabalhando, estão ajudando o planeta, né? Mas, de uma forma geral, como é um planeta bastante atrasado ainda, os nossos jovens ainda também são atrasados. Não adianta, a gente como jovem foi também um pouco atrasadinho, né? Então a gente também fez algumas coisas aí que hoje olha para trás e fala, puxa vida, né? Que bobagem, quantas bobagens que a gente fez, não é? A gente vê aí, por exemplo, antes esses dias para trás, eu passei em frente ao negócio do Palmeiras lá, o campo do Palmeiras, e tinha lá uns 2 ou 3 jovens lá, uma espécie de acampamento, né? Falei pra Wanda assim, falei, eu acho que esse rapaz vai esperar abrir o bilheteria, que vai vender o ingresso de alguma personalidade, que vai cantar, vai apresentar alguma coisa, né? Então eles ficam às vezes dias ali passando privação, chuva, calor, para esperar comprar o ingresso daquele que eles imaginam que é o ídolo deles, aquela coisa. E na verdade é tudo uns ídolos assim de gelo, né, que derretem, porque eles não têm condições de ser ídolos, eles não conseguem dar um bom exemplo para o jovem. Na maioria, não estou dizendo todos, mas a maioria não dá um bom exemplo. Às vezes com atitudes infelizes, com formas de viver tristes, e formas de viver perigosas, viciosas, complicadas, não é? Mas ali naquele instante o jovem fica assim, né? Põe foto na parede do quarto e põe no carro adesivo, isso e aquilo e tal. É Deus. Né? Para ele, né? Então tem essa dificuldade. Mas voltando aqui para a lição, hoje a gente já tem esse entendimento e serve para o consolo pessoal da gente. Pensar o seguinte, tivemos um jovenzinho que precisou se despedir
Nós já vivemos isso com alguns jovenzinhos que passaram pela nossa vida e com essa mensagem a gente consegue ver um outro lado que a gente não enxerga, porque para nós o sucesso é a pessoa ganhar dinheiro, é subir, é, sei lá, aquela sumidade na vida, ter um posto importante, não é? Ter uma condição de reconhecimento, de favorecimento. Como é que é? Não, ter uma projeção, né, vamos dizer assim, né? A nossa visão é essa, mas a visão espiritual é diferente, porque às vezes os jovens já cumpriu o trabalho deles. Tem uma estátua na Santa Casa de um rapaz jovenzinho que veio aqui na Terra e só fez aquilo. Ele criou anestesia. Sabe a anestesia que hoje ninguém vive mais sem ela? Ele veio só para isso e foi embora, jovenzinho. Não tão jovenzinho, aquele moço que trouxe a revolução dos equipamentos de telefone e tal, né? Foi embora também de uma forma assim, também rápida, fácil, né? Interessante, porque o americano lá, o Jobs lá, né? E aí a gente vai vendo alguns desses que acabaram avançando e precisaram ir porque terminaram a tarefa. Quando termina a tarefa e, por exemplo, continua na terra, é muito fácil a gente entrar, né, pisar no barro da terra e sujar o pé, né? Porque a terra está cheia de motivos para a gente se sujar, né? E não é de hoje que todo mundo sabe. A gente já com 60 anos para frente, a gente olha para trás e fala, olha, quantos caminhos que eu pisei, me sujei e não precisava ter me sujado, não precisava ter me atrapalhado desse jeito. E é só um espírito muito vigoroso para vencer isso. Que nem a gente vê no livro do Chico, né, o Renúncia lá, a Alcione, depois vê no livro do próprio Emmanuel, do próprio Emmanuel, que é a Célia, 50 anos depois, né? Então a gente vai vendo esses espíritos que, apesar de tudo que o mundo quis fazê-los sujar-se, eles conseguiram sair da terra ainda ilesos, sem problemas, sem maiores dificuldades. Então essa questão do falecimento prematuro, para nós que estamos aprendendo, é muito válida, mas é um cuidado muito grande quando a gente vai falar ou vai divulgar isso para alguém. Eu constantemente sou convidado a falar em velório, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é uma pessoa medianamente jovem, tudo, né? Eu me lembro um velório que eu fui, que tinha uma senhora, a pessoa estava perdendo a mãe, e aí eu caí na besteira e falei assim, eu que queria estar no seu lugar, né, perdendo a mãe e tal, né? Ele falou, pô, eu tô perdendo minha mãe aqui, como é que você tá falando um negócio desse? Eu falei, é que minha mãe precisou ir embora em 1988, a sua tá indo embora em 2020, sei lá quanto. Não queria ter vivido com a minha mãe, né, esses 40 anos aí, 50 anos, meu Deus do céu. Então, teria sido melhor para mim, né? Mas é que naquele momento a pessoa não conseguiu entender o quanto foi ruim eu ter perdido a minha mãe em 88, né? E que ela poderia ter durado mais 50 anos, em tese, né? E aí, veja o cuidado que precisa ter. Então é isso aí, gente.